pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva. Hoje vamos falar da prova do Ministério Público da União. Pois é, concurso aí prontinho, MPU, tem prova discursiva, vagas aí para técnico e analista. E se tem concurso bom, se tem discursiva, a gente precisa comentar aqui. O que eu separei especialmente para você que pretende ir uma das vagas do MPU sobre a prova discursiva? Olha só que bacana, vamos lá? Em relação à discursiva, só temos discursiva na prova do MPU para analista, embora haja para esse concurso, aí fica a informação para quem deseja se inscrever, haja vagas também para nível médio, né, o cargo técnico. Então a prova dia 21 de outubro, a banca, minha banca preferida, né, banca do coração, a banca que a gente tem aí é Sebrasp, gosto muito das provas, merece um coração, né? Gosto muito das provas elaboradas pela Sebrasp, porque são provas que não deixam você na mão, isso é importante, né? Como assim, professora? É uma prova que não me deixa na mão. Provas organizadas pela Sebrasp tem geralmente um pequeno texto motivador, apresenta ali 3 ou 4 direcionamentos, ou seja, o que você precisa colocar na sua produção e se prestar bastante atenção aos direcionamentos, eles aparecem encadeados de tal forma que se eu seguir a ordem com que eles aparecem ali, eu já tenho o texto pronto. Então é uma banca que costuma elaborar excelentes propostas dirigidas, não deixam o candidato perdido, porque a gente não pode desconsiderar o fato que o tempo para a produção do texto é também um fator de avaliação. E se você ficar perdendo esse tempo, que já é pouco e precioso, para tentar descobrir o que deve ser feito, é por isso que a gente acaba tendo uma leva bastante grande de pessoas que não alcançam o sucesso, né, não conseguem o êxito nesse tipo de prova. Sebrasp é uma banca com que a gente não precisa se preocupar em relação a este tipo de problema. Comandos sempre muito claros, critérios de avaliação também sempre muito bem definidos. Mas tem mais coisas para a gente ver, vamos lá, ó. Prova 21 de outubro, Sebrasp, curso cargo analista, né, exigência aí nível superior, e a prova discursiva segue, né, aquela tendência de ser eliminatório e classificatório. O que você tem que observar aqui? Quem já acompanha o que cai na prova discursiva já sabe o que eu vou dizer, né? Que se você está começando a conhecer o nosso trabalho agora, olha só que importante isso. E isso vale para qualquer prova discursiva, independente de banca. Se traz ali no seu ementário, no seu edital, no edital, que a prova é eliminatória, a leitura que você faz aqui é de que há uma nota mínima a ser atingida. Geralmente, essa nota mínima fica, geralmente, em torno de 50% de aproveitamento. Mas existem concursos, e aí são alguns elementos que interferem nesse sentido, a própria questão da concorrência, por exemplo, né, grau de complexidade da prova, ou até mesmo o nível de importância e exigência para o desempenho da função, tiram esse 50%, ele pode acabar migrando. Aí já vi provas em que o nível de exigência era de 70%. Então, você vai alcançar lá de 50% a 70%, depende sempre do edital. Então, se é eliminatória, é porque tem uma nota mínima. Se é classificatória, é porque este valor, né, a nota a ser alcançada na discursiva, será somada às demais notas. Então, que leitura que eu tenho que fazer disso? Preciso mandar muito bem na parte objetiva e preciso mandar muito bem na parte discursiva, né? Se não me falha a memória, a parte objetiva aqui desse concurso vai trabalhar com o método CESP de seleção, hein? Tem que dar uma olhadinha lá, porque se for isso, o método CESP geralmente é o quê? Certo e errado, né? O pessoal tem um pouco de medo desse tipo de prova, porque cada erro acaba anulando um acerto. Então, dá uma olhada com bastante carinho no edital para ver como é que vai ser a parte objetiva desse concurso, porque aqui a gente está focando só na discursiva, tá? E a discursiva será aplicada somente ao cargo de analista do MPU, especialidade Direito. Então, a prova discursiva, ela existe, não se aplica nem a cargos de nível técnico, tampouco aos cargos de nível superior que não sejam de especialidade de Direito. Então, se você se inscreveu para o concurso do MPU, analista de especialidade de Direito, tem discursiva, precisa estar bem atento a ela. Uma redação apenas,
Texto de modalidade dissertativa, o que eu tenho que saber sobre a questão da dissertação? O texto dissertativo é aquele texto em que você fala sobre algo, certo? Uma dissertação, eu preciso falar sobre algo. E aqui é essencial não desconsiderar que para você falar sobre algo precisa ter informação. Esse texto vai ter um máximo de 30 linhas, não se esqueça de que as folhas de passagem do texto de versão definitiva, elas não têm a 31ª linha, então é apenas até a 30, por isso que costuma se desconsiderar qualquer fragmento de texto que esteja fora desse espaço de linhas. Então, você tem que estar muito atento a isso. O cumprimento da proposta também é uma ferramenta de avaliação da banca. Eles estão verificando se você realmente fez aquilo que foi solicitado. Então, tome muito cuidado em relação a esse item, ok? E essa prova dissertativa, né, já tem tema no edital. Então, lá no edital, quando você lê ele com bastante atenção, que aliás é a sua tarefa, né, não basta só... Ah, é legal estar aqui com a gente? Super legal, mas eu estou pensando ali um aspecto do edital que diz respeito à prova discursiva, mas você precisa conhecer esse edital na íntegra, precisa conhecer a totalidade do edital, porque ali tem informações muito importantes sobre o processo como um todo. E está lá que o tema dessa redação vai ser legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, né? Então, a parte de temática da sua redação é de conhecimento específico. E aí entra um outro ponto importante, ó. Se eu tenho aqui conhecimento específico, isso significa que eu preciso apresentar esses conhecimentos com absoluta correção. Então, a correção dos conceitos é um critério muito pesado de avaliação. E isso acontece sempre que a temática de uma prova de redação engloba conhecimentos específicos, tá? A correção dos conceitos é essencial. A prova vale 40 pontos e a nota mínima será alcançada por você, 20 pontos. Então, neste caso, nós estamos aqui, ó, nos 50% de aproveitamento, tá? Então, o que nós vimos aqui de muito importante? Vamos lá. Prova marcada 21 de outubro, analista, especialidade de Direito tem discursiva. Essa discursiva, uma redação do gênero dissertativo, que você vai falar sobre algo, não se esqueça, para eu falar de alguma coisa tem que ter conhecimento, tem que ter informação, e aí eu vou poder falar com propriedade. E a temática é um tema específico, a legislação aplicada ao MPU e ao CNMP. O que eu tenho que fazer, professora? Eu tenho que conhecer todos esses conceitos, tem que ter muita convicção em relação a eles, porque você vai ter que falar sobre algo que envolve esses conhecimentos, esses conceitos. E aí, provas discursivas em que a temática envolve conhecimentos específicos são provas que prezam muito, e aí é um peso grande ali na avaliação, a partir de conteúdo, em que você precisa ter exposto informações acerca desses conhecimentos com clareza, com concisão e com correção. Então, pega bastante mesmo se você fez uso de uma informação, de um conceito que estava correto, tá? A correção das informações é um ponto essencial nesse processo de avaliação. Ainda pensando em Sebrasp, para a gente fechar essa conversa bacana, não se esqueça, né, o olhar que o corretor tem em relação a outros aspectos. O conteúdo pega legal, mas também a apresentação gráfica do teu texto vai ser levada em consideração. Então, vale a pena caprichar aí na letra, caprichar no alinhamento, não esqueça de fazer as marcações de parágrafo, isso é importante. Evite, sobretudo, as rasuras, certo? Rasura você pode fazer à vontade, no rascunho. Na hora de passar o texto na versão definitiva, que é o material que vai ser entregue ao corretor para avaliação, não cometa erros. Destine toda a sua atenção para essa tarefa que é tão importante, ok? E um outro ponto muito relevante, você precisa ter informação. E onde é que você vai conseguir informação? Não só dos conhecimentos específicos que estão previstos ali no edital, mas não deixe de buscar outras fontes de informação. Aqui no próprio site do Aprova, no canal da Aprova, você encontra muita coisa bacana. Tem o Aprova Atualidades com a Cleusa e com o Guilherme, super legal. Estou sempre discutindo temas interessantes que podem sim ser utilizados juntamente aos conhecimentos específicos, especialmente se você precisar trabalhar com algum tipo de contextualização. Tem também a questão do Aprova Questões de Concurso. Você encontra muita coisa bacana aqui com a gente, tá certo?
Um beijo grande para você que vai fazer esse concurso e para todos os outros que nos acompanham. E nós nos vemos no próximo que cai na prova discursiva. Tchau, tchau!